Recording this computer, share screen. Parar. Mais chat, eu tenho que ver o chat aqui. Pronto. Bom, pessoal, é o seguinte. Lesão endopério, certo? Quando a gente fala em lesão endoperiodontal, a gente está falando de uma lesão dupla, tá certo? A gente tá falando de uma lesão periodontal e de uma lesão endodôntica associada. Tá joia? Então, sempre temos que ter em mente isso. Senão, seria ou uma lesão periodontal ou uma lesão endodôntica. Então, inclusive, a gente já teve aula e eu disse para vocês isso, mas vocês vão repetir. Quais são os caminhos que a gente tem que vão unir o endodonto ao periodonto? Vamos lá ver se vocês se lembram. Quantos caminhos eu tenho em que um pode encontrar o outro? Podem escrever aí. Os canais laterais, o periápice, certo? Isso aí é uma questão anatômica, né? Canal lateral, periápice. Uma reabsorção externa, uma reabsorção interna, uma fratura radicular, certo? O que mais? Aí a heterogenia gera isso, entendeu, Alexandre? Não é o que une. A heterogenia é um fator causador. O que mais? Uma questão anatômica. O cabo radicular, canal cabo radicular, tá certo? Perboário, o que mais? Perfuração, já vimos perfuração, reabsorção externa, reabsorção interna e fratura, massa. 4. Aí já vimos os canais laterais, colaterais, acessórios, o periápice. O que mais? Tem mais coisa? Os túbulos dentinários, podem ou não? Túbulos muito abertos, né? Uma cárie radicular, ela pode ou não? Então, assim, tudo isso vai fazer com que haja um encontro do periodonto com a estrutura endodôntica, tá certo? Vocês podem ir parando se vocês forem tendo dúvidas, tá? Bom, para que eu faça um diagnóstico de que trata-se de uma lesão endoperiodontal, eu preciso ter basicamente duas coisas. Quais são as duas coisas? Que uma é para diagnóstico de periodontite e outra é para diagnóstico de doença pulpar. O que é que eu preciso ter? Necrose pulpar, muito bem, Jove. Falsa bolsa não, Numa, porque falsa bolsa, a falsa bolsa não tem perda óssea, entendeu? Então, eu não conseguiria, né, ter uma associação. Mas se você disser o quê? Que não é a falsa bolsa, é uma bolsa o quê? Se ela não é falsa, ela é o quê, Luma? Verdadeira, pronto. Eu tenho que ter necrose pulpar, certo? E eu tenho que ter uma bolsa periodontal, ok? Como é que eu diagnostico uma bolsa periodontal? É através de quê? E tão somente de uma sondagem. Então, Vitória, eu preciso sondar, tá certo? Verifiquei que tem bolsa. Posso ter como recurso acessório, obviamente, uma radiografia periapical ou um atomo, ou um atomo também. E tenho que fazer um teste de sensibilidade pulpar para saber se tem necrose ou não. Então, a gente tem o quê? Uma união de duas lesões, que obrigatoriamente eu vou ter que ter uma necrose pulpar e bolsa periodontal, e que eu vou ter que sondar e fazer um teste de sensibilidade pulpar para que eu defina que existe uma lesão endoperiodontal. Até aqui tudo ok? 10 sim, eu continuo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, vamos lá. Existem duas classificações, certo? Uma até passei para vocês na sala, mas existe uma anterior que ainda é utilizada. A de Simon Glick Frank, de 72, e a de Caton Herrera, ou de Papapanu, em 2018. As lesões endoperiodontais, segundo a mais antiga classificação, ela é dividida como? Eu tenho uma lesão endodôntica primária. Bom, lesão endodôntica primária é lesão endodôntica. Tá? Somente. Uma lesão periodontal primária. Então, nenhuma das duas se trata de uma lesão endopério, certo? Mas eu posso ter uma lesão endodôntica primária com doença periodontal secundária. Quando tem cálculo gengival, tem uma bolsa periodontal? Não. Você pode ter o cálculo, ele não tem associação com bolsa. Eu posso ter uma bolsa profunda com cálculo, eu posso ter uma bolsa profunda sem cálculo. O cálculo é a calcificação da placa que ocorre por diversos fatores. Tá certo? Então, não necessariamente eu vou ter um cálculo. O cálculo ele não é doença, e ele não ocasiona doença. Ele é um fator retentivo de placa, ou seja, ele pode piorar uma doença que se instala. Tá certo? Mas ele não é um fator causador. Ele só acumula mais. Tá joia? Muitas vezes na cabeça de vocês tem que o cálculo, professor, ele tem pouco cálculo. Gente, as doenças mais agressivas que tem, a característica dela é a ausência do cálculo. É a boa higiene oral aparente, certo? Então, o que causa mesmo a doença é o biofilme, tá? Esqueçam o cálculo da vida de vocês nesse sentido. Obviamente, eu tenho que remover, por quê? Porque ele retém e faz com que haja um aumento maior da placa subgengival. Tá massa? Fica compreendido isso? Então, eu posso ter uma lesão endodôntica primária com doença periodontal secundária. Isso aí é na classificação de Simon, Glick e Frank. Como é que ocorre essa lesão endodôntica primária com pério secundária? Alguém é capaz de dizer? Nessa situação, eu vou ter doença periodontal, um paciente com doença periodontal, sim ou não? Vitória Rufino diz que não. Vocês concordam com a Vitória? A Raíssa diz que não. Bom, e a Josi diz que não. Exatamente. Eu não tenho doença periodontal. Eu tenho uma doença periodontal, um problema periodontal que se instalou a partir de uma lesão endodôntica. E formou-se uma bolsa periodontal. Tá certo? Exatamente, Vitória. Naquele ponto, eu sondei, tem, mas com o diagnóstico diferencial, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que sondar as outras regiões. Não tem bolsa em canto nenhum, só tem ali. Aí eu já desconfio de uma lesão endopério de causa endodôntica primária. Tá joia? Mas se eu tenho, ó que situação. Eu tenho o meu periodonto normal. Eu tenho o meu periodonto normal. Certo? E eu tenho uma lesão periapical. Sondei, não tem profundidade de sondagem alta em canto nenhum, só nesse dente. Radiografei, fiz o teste de sensibilidade pulpar, deu negativo, tem necrose, tem bolsa, eu posso dizer que é uma lesão endopério e classificar como lesão endodôntica primária com periodontal secundária. Compreendido? 10, sim. Eita. Tudo bem. Tem gente que usa, viu? Tem gente que usa, Vitória, ainda, tá? Porque a outra é de 2018, saiu em 2019 mesmo, que nós vamos rever. Em concurso, eles
Se aparecer com essa terminologia, é porque ele está usando essa classificação, porque a terminologia nova é outra, tá certo? Por isso que eu estou dando as duas. Bom, nós temos também uma lesão periodontal primária com envolvimento endodôntico secundário. Então, nesse caso, eu vou ter o quê? Necrose pulpar e bolsa nesse dente. Mas eu vou ter que ter bolsa em outros locais. Vocês concordam comigo que eu vou ter que ter bolsa em outros locais? Por quê? Porque não existe periodontite em um dente só. E nós temos ainda, ó, nessa situação, ó, eu tenho uma doença periodontal, e o que é que eu tenho aqui, certo? Que é bastante interessante, em que eu posso diagnosticar que eu tenho uma lesão endopério, uma lesão periodontal primária com endodôntica secundária. Eu tive necrose pulpar desse dente. Tá vendo? Primeiro pré-molar, inferior. Eu fiz a perda de inserção e a bolsa, eu sei que eu tenho doença periodontal. Tá? Eu tenho necrose pulpar. Então, o que é que me faz crer que houve uma necrose por conta do problema periodontal aí? Na perda óssea já demonstra que eu tenho um problema periodontal. Existe alguma coisa que me faz crer. Pois é, entrou pelos canais. Mas como é que tu chega a essa conclusão de que a necrose foi por aí? A lâmina dura está espessa, né? Não está nem com aquela zona radiopaca, não. Mas existe alguma coisa que me faz crer nisso aí, olhando para esse dente, que faz com que eu determine que a lesão, que a necrose pulpar aconteceu pelo problema periodontal. Ah, Vitória. Meio ponto para Vitória Nery. Vou anotar. O Diego está aqui? Tá, Diego? Diego? Tá, não. Anote de A e tal. Olha aí, viu que prestígio, gente? O professor Diego vem dar aula. Tudo bem, Vitória. O dente está íntegro. Se o dente está íntegro, certo? É porque o problema foi causado pela doença periodontal. Tá massa? Vamos lá. E nós tínhamos, ou temos nessa classificação, a lesão endopério verdadeira. Lesão endopério verdadeira é quando está combinado. Numa situação dessa. Olha aqui. Eu tenho perda óssea, tá certo? E eu tenho a possibilidade de necrose pulpar. Então, eu tenho as duas situações. Você pode perguntar, sim, Danilo, mas quem começou o quê? Ninguém sabe. Tá certo? Pode ter sido pela restauração ali extensa que foi feita e profunda, como pode ter sido pela doença periodontal. Ou seja, eu tenho uma situação dupla em que eu creio que foi gerado por ela, sendo que eu não sei determinar, tá certo? E nem tem como saber quem gerou o quê. Tá massa? Entendido até agora? 10 sim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Então, a gente tem essas situações. Aí a gente foi para essa classificação nova, que foi com a nova classificação das doenças periodontais, tá certo? Em que eles dividiram de outra forma. Eles dividiram como? Está no local chamado abscessos periodontais e lesões endoperiodontais, tá certo? Ele leva em consideração primeiro a classificação do abscesso e depois da lesão endopério. Nessa classificação tem algo que não tinha na passada. O que é? A lesão endopério com dano radicular. Quais são os danos radiculares que vocês falaram? Hein? Que dano radicular vocês falaram? Vocês falaram em fratura? Falaram em reabsorção?
Falar de fratura, falar de perfuração, que muitos já tiveram essa experiência maravilhosa. O que é isso aqui? Reabsorção externa, certo? O que mais que não tem aí? Perfuração, fratura, reabsorção externa. Reabsorção interna vai também? Vai. Cárie radicular vai também? Vai. Tá certo? Mas os mais comuns, se você pegar de todos os danos radiculares que existem, 90% é o quê? 90% é o quê? Alguém consegue chutar? Cárie, Vitória. Quem mais? Quem dá mais? Não. Iatrogenia, Luiz? Não é. Iatrogenia é a causa, é a situação que fez com que ocorresse isso. Tá entendendo? Ah, o Jofre, a Raíssa, as duas Raíssas acertaram. A fratura. Fratura radicular, certo? É a principal causa de dano radicular. Quando você pega uma situação dessa, ó, que você tem uma fístula, que você não tem bolsa em nenhum canto, tá? Que você tem uma bolsa localizada, tá certo? Ó, uma fístula. E geralmente um dente tratado canal com ou sem pino, às vezes com pino curto, tá certo? Isso é o quê na matemática do diagnóstico em odontologia? Olha essa situação. Toda vida que você fizer esse somatório, você está diante de quê? Vamos lá? Toda vida que eu tiver, certo? Uma fístula, que eu sondar vários locais e não tiver nada de profundidade de sondagem, e que quando eu sondar eu tiver uma bolsa gigantesca, e principalmente se esse dente for tratado canal, ou tiver, vou pegar aqui de novo, ou tiver um núcleo curto, eu estou diante de que situação clínica na odontologia? Não, Lesão endopério. Ô, meu amor, mas nós estamos falando de lesão endopério, tá certo? A gente vai estar diante... Ah, Luiz, muito bem. Eu vou estar diante de uma fratura. Isso vocês não esqueçam, certo? Isso é matemática diagnóstica em odontologia, que a maioria dos dentistas erra. Mas não tem por onde. Toda vida que chegar um paciente no consultório de vocês, vocês vão se lembrar de mim. Nada, Raíssa, na vida é obrigatório. Principalmente quando se trata em biologia humana. Mas 99% é. Tá certo? Cortou a fala? Não estão escutando, não? É minha internet que está instável. Voltou? Pois é. Nada é obrigatório quando a gente mexe com biologia humana. Mas 99% das vezes, quando chegar uma situação dessa no seu consultório, a primeira coisa que você vai pensar é em uma fratura radicular. Tá certo? Cortou de novo? Ouviram, né, o que eu disse? Gente, não existe nada 100%. Põe na cabeça de vocês. Nada na vida é 100%. Quando chegar algum cara que você for fazer um curso, ele diz, todos os meus casos eu consegui sucesso. É um mentiroso. Toda vez que uma pessoa disser sempre ou nunca, você tem que questionar, porque não existe nem um sempre, nem um nunca. Tem aquelas coisas que nem sempre, é quase sempre, e nem nunca é quase nunca. Tá certo? Porque tem as variáveis que estão sempre envolvidas nas situações.
Eu já escutei muita gente dizer que teve sucesso em 100% dos casos. Eu só ria internamente. Deixa. Então, nós temos, primeiro, essa situação que vocês já viram, tá certo? A segunda vai ser uma lesão endoperiodontal em pacientes com periodontite. Entendeu? Então, eu pus isso aqui propositadamente, por quê? Porque o que a gente definia como lesão endopério verdadeira aqui, lembra que essa aqui foi a lesão endopério verdadeira? Ela virou o quê? Lesão endoperiodontal em paciente com periodontite. Porque o paciente tem periodontite. Aí eu vou botar os graus. Grau 1, uma bolsa estreita e profunda. Grau 2, uma bolsa larga e profunda. E grau 3, uma bolsa profunda em duas ou mais regiões, em duas ou mais superfícies do mesmo dente. Isso aí vocês estão bem lembradinhos. Então, saiu alguma questão dessa em prova já? Sim ou não? Estou perguntando. Estão me escutando? Pois talvez venha, tá certo? Pois talvez venha. Vamos lá. A outra é uma lesão endoperiodontal em paciente sem periodontite. Ou seja, não tem periodontite e a causa mesmo vai ser endodôntica, né? Então, eu vou ter do mesmo jeito o grau 1 para uma bolsa estreita e profunda, um grau 2 para uma bolsa larga e profunda e um grau 3 para bolsas profundas em duas ou mais superfícies radiculares. Fechado? Vocês são capazes de se lembrar das duas classificações? São capazes de lembrar das duas classificações? Primeira classificação de Simon, Glick e Frank. Lesão endoperiodontal primária, lesão endodôntica primária, periodontal primária. Aí vem lesão endodôntica primária com pério secundária, lesão periodontal primária com endo secundária e lesão endopério verdadeira. Tá? Na classificação atual é como? A classificação atual é como? Vamos lá. A primeira qual é? Lesão periodontal com dano endoperiodontal com dano radicular. Com dano radicular. Simplesmente isso. São situações que a gente vivencia no consultório que causaram um dano na raiz. Isso aí gerou o quê? Que eu tenho uma necrose pulpar e tenho uma bolsa periodontal. Isso aí é a primeira. A segunda é qual? Lesão endopério paciente, lesão endopério em paciente com periodontite. Tá certo? E depois eu tenho lesão endopério em paciente sem periodontite. As duas têm os 3 graus. O grau 1 é quando eu tenho bolsa o quê? Grau 1. Estreita e profunda. Grau 2. Larga e profunda. E grau 3. Em mais de um sítio no mesmo dente. Não é fácil, gente? Diga se não é. Se for fácil, quem disser 10 sim, eu continuo. Se não, a gente vai repetir. 1 sim, 2 sim, 3 sim, 4 sim, sim. Oi. Alguém tem alguma dúvida? Então, para a gente dar o prognóstico desse dente, a gente tem que avaliar primeiro a longevidade dos procedimentos restauradores que você vai fazer. Eu vou
tem um paciente com reabsorção externa. Mas eu queria ver, vai ver já já. Na prática, no dia a dia, você vai ver já já uma coisa. Então, eu tenho um paciente com reabsorção externa. Qual é o prognóstico desse dente? Na interna, eu fazendo ainda o prognóstico, é melhor? É melhor. Fraturou, qual é o nível da fratura? É uma fratura mais cervical? A fratura foi longitudinal, quebrou, que apartou? É um paciente que tem periodontite, tá certo? Nesse paciente, um paciente que é endoprimária, ou seja, o paciente é sem periodontite e teve a lesão endopério, tá? Eu tenho um prognóstico bom ou ruim, o que é que eu faço? Nesse paciente que tem doença periodontal, qual é a quantidade de destruição de tecido periodontal? Então, tudo isso tem que ser avaliado na hora de você dar o prognóstico. Eu vou só pegar meu celular aqui para eu ver a hora, senão... Então, 8h37. Vocês vão me avisando, viu? Quando chegar perto de 9. Então, eu tenho que avaliar a sequência e a qualidade do tratamento desenvolvido, a capacidade de reparação do paciente, a cooperação na terapia de manutenção do paciente, tá? Ah, Bluma, já vou dizer. Se o paciente vai ter um bom ou não controle de placa, de biofilme. Então, tudo isso a gente tem que avaliar na hora que você diz, não, essa lesão endopéria eu vou conseguir tratar e esse paciente vai ficar com esse dente. Tá certo? Ah, Luma, tá aí. E o tratamento? Qual seria o tratamento de uma lesão endopéria com dano radicular? Na opinião de vocês? Com dano radicular endo. Isso vai depender de quê? Do tipo de dano radicular. Tá? Isso, muito bem. Qual seria o tratamento de um paciente com lesão periodontal sem periodontite? Eu faria o quê? E o que é que eu faria no paciente com lesão endoperiodontal com periodontite? Todo mundo só bota endo aí. Endo. Mas o mais importante aí vai ser realmente a endo. Tá certo? Vamos lá. O tratamento clássico, certo? É esse. Primeira coisa, tratamento endodôntico. Em todas as situações. Tá? Depois, o tratamento periodontal, com raspagem subgengival. Sendo que nos pacientes que você vai ter uma lesão endopério sem periodontite, que na classificação era endoprimária com periosecundária, você trata o canal e você espera 45 dias para ver se o periodonto não se regenera sem você fazer nada. Porque se você ou abre para raspar ou faz um raspagem subgengival, logo depois você pode afetar a neoformação óssea. Então, o que é que você faz? Você trata o canal, aguarda 45 dias, volta e sonda de novo. Ainda está com profundidade de sondagem? Raspa. Se for um paciente com doença periodontal, né, você vai tratar o canal e pode raspar logo em seguida. Não precisa esperar os 45 dias. E na maioria dos casos de dano radicular, o que é que você faz? Buticão e balde. Tá certo? Extrai, bota logo o implante que tem mais futuro. Tá? Entenderam as 3 situações, gente, de tratamento? Se o paciente não tem periodontite, trata o canal, aguarda 45 dias. Se o paciente tem periodontite, trata o canal, espera 45 dias, sonda de novo, ó, paciente sem periodontite, trata o canal, espera 45 dias, sonda de novo, se precisar, raspa. Paciente com periodontite, trata o canal, sessão seguinte já pode raspar. Paciente
com dano radicular. Na maioria das vezes, exodontia. Na maioria das vezes. Porque eu tenho reabsorção interna que responde bem ao tratamento endodôntico. Eu tenho fratura, que é uma fratura que ela está no nível mais cervical, que dá para você fazer o aumento de coroa ou uma extrusão e o paciente não perder o dente. Então, existem algumas situações que a gente consegue salvar. Tá massa? Deu para entender? Sim, deu sim, 2. Só 2. Bebo Aires, sim. Raíssa, sim. John, sim. Ludmila, sim. Felipe Herbert, sim. Ricardo Richard, sim. Raquel, sim. Josi, sim. Marcela, sim. Luma, sim. Vitória Neves, sim. Ariadna, sim. Vitória Rufino, sim. Pois vamos lá. Olha as situações que eu tenho, né? Eu tenho aqui uma endoprimária, um paciente com lesão endopério sem periodontite. Eu tenho uma perioprimária ou paciente com lesão endopério com periodontite. Eu tenho uma endopério verdadeira na classificação antiga, que ela vira paciente com periodontite. E eu tenho uma situação aqui em que eu tenho um dente que nem tem tanta lesão periodontal, mas essa lesão periodontal faz com que, mesmo que eu tenha esse periodonto intacto, esse paciente ele seja classificado de lesão endopério com periodontite. Mesmo se... Agora, se eu não tivesse aqui, tá certo? Um problema periodontal, aí ficaria lesão endopério sem periodontite. Aqui é múltipla lesão, né? Esse é um cidadão lesionado. Vixe, o que é que o Danilo falou que é isso, hein? O que é isso, gente? O que é isso, pelo amor de Deus? Fístula, bolsa profunda, coroa de metalocerâmica, núcleo grande. Na radiografia, aí, Mané, na radiografia, Mané Perboile. Ó aí, Esté. Ó, a distância do núcleo aqui. O que aconteceu aqui? Onde é que vai dar? Né? Na hora que você vai... Mal adaptado, não, Josi. Ele era bem adaptado. O que aconteceu foi isso aqui. Quebrou, que apartou. Tá certo? Lesão em J. Aí, viu? J de John. Então, a gente tem o quê? Uma fratura. Na classificação nova, a gente pode colocar como o quê? Como é que você classificaria essa lesão endopério? Por dano radicular. Ou com dano, muito bem. Ou com dano radicular. Perfeito, perfeito. Diagnosticaram. Olha aí, ó, que linda. Ó o núcleo. Chega, tava com corrosão já. De tanta placa que entra, né? Nessa situação aqui tem um vídeo, sabe? Mas da outra vez não funcionou. Alguém tá ligado aí? Desliga. Quem é que ligou aí o microfone? Numa situação dessa aí, eu tenho o quê, gente? Isso aí foi visto porque colocou o quê também para verificar isso? Desse jeito, bonitinho. Vocês estão enxergando alguma coisa na seta? Um dente aparentemente, né, sem problema nenhum, radiograficamente, ó. Aqui. Ó, radiograficamente você diz, não, aqui não tem nada. Microcósmico. O que seria o microcósmico? Ah, o microscópio.
Certo. Então, através do microscópio, tá? Através do microscópio, eu consigo visualizar que aqui eu tenho uma linha de fratura. Aí fica fácil, né? Então, teve uma linha de fratura. O que é que vai acontecer com esse dente? Tchau. Buticão em balde. Tá certo? Essas situações aqui, o que é que se teria? Núcleo curto. Núcleo curto. Ó aqui, ó. Olha o tamanho do núcleo. Ó aqui. Parece um anão. Retratamento, John. Tá certo? Se não tiver tido uma fratura. Tá certo? Se não tiver tido uma fratura. Retrata a nova PPF, né? Se você tiver aí na raiz, você faz. Se não, beijo. E aqui, ó, ferulizada ainda, viu? Tá? Nesse molar aqui, olha aqui essa situação, ó, radiográfica, que é importante que vocês observem também, radiograficamente, como se manifesta. Vocês estão vendo aqui, ó, essa zona radiolúcida, ó. Aí, isso aí, é um canal lateral, né? É um canal lateral que foi feito pela fratura. Tá massa? Então, eu quero que vocês entendam isso, ó. Isso acontece muito na faculdade, que você faz um canal, não termina, e o paciente fica bolando, tá certo? Ó, fez o canal, aqui, ó, nunca fizeram uma onlay ou o que quer que seja, para o paciente, né, manter o dente na boca. Quando chega um tempo, ele chega para arrancar, porque fraturou. Isso é a coisa mais comum que existe dentro de toda a escola, tá? E essa situação aqui, ó, rastreando fístula, ó, aqui, ó, a zona radiolúcida mais todinha, ó. Tá vendo na radiografia? Caso do professor Fábio de Almeida Gomes. Tá vendo o que aconteceu naquele dente que tinha um núcleo, essa linha radiolúcida na obturação, lembra? Ou aí, nesse dente, a linha aparecendo, como se tivesse subobturado, mas não é. É porque está acontecendo o que aí? Uma fratura, certo? Deixa eu ver se volta aqui. Toda vida esse slide tem algum babado aqui nele. Então, olha aqui esse outro. Não, porque ele demora. Vamos para o outro logo. Olha aqui. Isso aqui é o que nesse slide do lado direito? Que a caneta não está aparecendo. Aqui nesse slide do lado direito nós temos o quê? Que é isso aqui?
Aí quebrou que apartou, viu? Foi por dois lados. Tá massa? Exatamente, Luiz. Aqui tem um videozinho, mas eu não sei porquê, não sei se ele vai funcionar. O dente todo bonitinho, ó, vocês estão vendo? Mas dá para a gente perceber, certo? Dá para a gente perceber. Aqui, ó, que já tem uma linhazinha, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer com que esse vídeo funcione. Não sei porquê, não. Vai tá aí. Outra situação, ó, de rastreamento de perfuração. Aí já é outro caso, né? Isso aí é com a visualização aumentada por microscópio. Isso. Canal e a perfuração. Foi procurar o canal e foi para o outro lado, né? Tá dando para vocês verem, gente, que deu uma pane aqui nesse toda a vida, porque não sei se essa imagem é muito pesada ou tem vídeo aí para passar. E nessa situação aqui, ó que legal, essa situação é massa. O que é que vocês diriam aí? Fratura? Ah, vocês estão enxergando a fratura aqui, né? Que bosta, gente. Vixe, eu não posso nem dizer isso não, ó. Eu vou saber depois por que essa aula tem essa dificuldade de passar. Vou deixar só imagem, não vou deixar vídeo mais não. Vocês estão conseguindo enxergar alguma coisa aqui, não estão? O dente da perfuração, sim, Jofre. Aí já é uma situação melhor. Aqui, quando você olha, você vê isso aqui, não é? Aí você pensa logo em fratura desse dente. Quando você continua e vai rastrear, não tem fratura nele. Aquilo ali era a crista óssea que fez. Na verdade, era o vizinho que tinha uma perfuração. Tratou-se o canal e se finir. Aqui outra situação de quê? Olha aqui. Eu tenho uma situação dessa perfuração. Eu tenho uma situação. Deixa eu ver se eu consigo pegar a caneta. Ó, de uma zona radiolúcida aqui, vocês estão vendo? Mas você foca mais onde? Nesse que tem uma lesão endodôntica. Dentista tem mania de focar logo no periápice, né? Eu foco logo na crista óssea. E quem é que está com problema dos dois? O segundo pré ou o primeiro pré? O que é que vocês acham? Primeiro ou segundo pré? Olha, acertou. O segundo pré tinha uma fratura. O primeiro tem mais uma lesão periapical, o Débora. Mas a endopério veio do segundo. Certo? Mas foi um dente que deu para salvar. Tá vendo o nível de fratura? Foi mais em cima, mais cervical. Então, salva-se e volta tudo ao normal. Que situação é essa aqui? É outro dano radicular? Foi um dente aí que foi condenado, esse dente. Tá certo? Esse primeiro molar. O que é que vocês acham que aconteceu aí? Hein? Opinem aí. O olhar clínico de vocês. O que é que aconteceu nesse primeiro molar?
Por conta de quê, John? Porra, Vitória, muito bem. Perfurou. A pessoa quis tentar salvar e foi salvo o dente. Tá certo? Na hora de abrir, né, o assoalho, puf, broca. Ah, aquela mãozinha pesada. Olha o controle, ó. Luma. Foi perfuração, Luma. Eu tinha dito o quê? Foi perfuração. E o que é que se trata isso aqui? Que situação é essa? Hein? Nós estamos diante de quê? Que tipo de reabsorção? Ah, muito bem. Arrasaram, hein? Tratou-se. Ela é muito... O prognóstico dela é muito melhor do que a reabsorção externa. Em 2 anos o dente mantém. Não tem como não deixar de perder o periodonto. Né, Diego? Aí, 2 anos depois, é um milagre da endodontia, mas acabou tendo perda óssea periodontal. Olha outro caso aí de reabsorção interna. Tratou. Certo, Alisson. Penúltimo caso. Diego está arrasando aí. E eu estou diante de quê aqui? Esse canal foi bem tratado ou maltratado? 21,57? Não é 20,57, não? Ah, muito bem. Esse canal foi maltratado, endo péssima. Mas me diz uma coisa, John, tu disse que a endo é péssima, mas a lesão regrediu ou não regrediu? Ah, então ainda não foi péssimo, já começa por aí. Tá? Julgamento errôneo. Ah, mas por que ainda ficou só até aí? Por que o endodontista foi só até aí na endo? Alguém sabe dizer? Calcificação. Isso aí nós estamos diante de que situação? De dano radicular? Muito bem, Luiz. Meio ponto para a Luiz. A Luiz está respondendo muita coisa certa. Viu, Diego? Meio ponto para a Luiz. Não, a gente não pode dizer não, mas uma das principais causas é ele mesmo, viu, o John? É a movimentação ortodôntica. Mas o que é que acontece? Hoje que tem aquele bichinho que apita, né? A gente sabe que pela palatina a reabsorção se encontra. Então, quando o endodontista chegou pela palatina, acabou-se aqui, ó. Tá, é o localizador apical. O bichinho que apita. Certo? Tá? Chegou aí, o endodontista tratou e se finiu. Então, nós vamos ter que situação? Tá certo? Nós vamos ter dentro da lesão endoperiodontal que ter 2 situações clínicas. Primeira, necrose pulpar. Segunda, bolsa periodontal. Para eu diagnosticar, eu tenho o quê? Sondar e fazer um teste de sensibilidade pulpar. Uma vez diagnosticado, eu posso ter, obviamente, radiografia e tomo para me ajudar. Uma vez diagnosticado, eu vou classificar. Se eu pego a classificação antiga, que ainda é usada, de Simon Glick e Frank, eu posso ter uma lesão endopério primária, lesão endoperiodontal de pério primária e endosecundária,
Para isso, eu tenho que ter periodontite no paciente. Eu posso ter uma endoprimária com pério secundária. Nessa situação, não tem periodontite, o paciente é localizado naquele dente. E a lesão endopéria verdadeira que eu vou ter tanto o paciente com periodontite como uma lesão cariosa, extensa, que possa ter gerado a perda, a necrose pulpar. Na nova classificação, ele leva em consideração o quê? Os danos radiculares, retração interna, retração externa, cárie radicular, fratura, perfuração, onde a fratura é o grande lance do diagnóstico endoperiodontal. Tá certo? É o grande lance. Eu acho que de tudo que existe em lesão endopéria, a fratura é a principal causa indiscutível. Tá certo? Nós podemos ter um paciente com lesão endoperiodontal com periodontite, ou seja, ele tem bolsas em outros locais que não daquele dente que está afetado. E vou ter o paciente com lesão endoperiodontal sem periodontite. Ele está restrito à lesão endodôntica. Os graus vão ser grau 1, 2 e 3, onde o grau 1 eu vou ter uma bolsa estreita e profunda, o grau 2 uma bolsa larga e profunda, e o grau 3 bolsas em 2 locais naquele mesmo dente. O tratamento sempre vai ser o quê? Tratamento endodôntico, iniciando tudo. Se o paciente não tem periodontite, a gente aguarda 45 dias, sonda novamente e vê se precisa agir ou não com a raspagem subgengival. Se o paciente tem periodontite, faz a endo, espera na sessão seguinte já começa a raspar. E se tem algum dano radicular, você tem que ver se esse dente ele vale a pena. Aquele dente da perfuração na furca, todo mundo dizia que não vale a pena, e ele deu certo. Mas a maioria das fraturas é perdido. E grande parte das perfurações a gente consegue tratar. Tá certo? Em suma, gente, resumindo, é isso. Tá bom para vocês? Deu para entender? 20 sim, o top, ou beleza, ou deu sim. Alguma dúvida? Pronto. Então tá suave. Como diz o Joffre. Tá massa? Então, o babado certo de hoje é a prova, certo? Eu vou mandar, aí eu coloco o link aqui, Diego coloca agora, eu espero dar 9h15. Danilo, a coordenação falou que o link só vai abrir 9h15, mas a gente pode testar. Bota aí o link de cada turma, eles entram, vai ser igual da quarta passada, né? CPF e a senha que tu colocar aí. Se já entrar, ótimo, a gente já vai começar a fazer. Se não, a gente espera mais alguns minutos. Não abri não, prof, que eu fiz hoje de tarde do Molar e ele só abre na hora Abre mesmo, não? horário britânico. Ah, então pronto. Então a gente tem que aguardar mais 10 minutinhos. Pois é. E aí, o que é que a gente... o que é que vocês podem ter de dúvidas aí? De pério ou prótese? Na verdade, é assim, deve ser de prótese, né? Porque era para ser o Daniel Sartorelli e veio o Danilo Lopes. Fala aí das tuas receitas, prof. Porque amanhã, e na verdade, Diego, até dava, ó, que o negócio meu... Aliás, eu vou já botar o ovo para cozinhar ali, espera aí. Senão eu não janto, né? Diego, o negócio amanhã é 6h30, meu. Quem quiser entrar, tá certo? Amanhã tem umas entrevistas sobre a minha vida, tá certo? É um projeto que tem chamado... Esqueci o nome. Aí vão fazer perguntas para mim, tá certo? E eu responderei mesmo, porque eu não tenho papas na língua. Professor, tem alguma relação com pacientes que têm periodonte agressiva, que agora é estágio 3 e 4 grau C, né? Terem mais possibilidade? É bem interessante essa pergunta, viu, Raíssa? Porque eu nunca vi nenhum trabalho e nunca foi feito interrelacionando. Mas, entendeu? São aqueles que têm uma perda de inserção maior, a quantidade bacteriana maior. Tá certo? Então, bem capaz de ter.
Eu vou até ver, nunca vi nenhum estudo sobre isso, ó, mas é bem interessante. Eu já tinha feito uma proposta para o aluno do mestrado fazer um rastreamento de lesão endopédia para ver as causas, sabe? Mas o povo não se anima, né? Tem muito trabalho, as pessoas não curtem muito, não. Não, perde acabar não, porque eu pago, Vitória. Perde acabar para quem é liseira. Vai embora, vou dar uma bosta de uma música aqui. Eu não disse bosta 2 vezes, ou seja, 3 vezes agora. Mas eu faço isso por vocês, amores, não é por mim. Doze minutos. Eu tá aqui para cozinhar? Aqueles olhos verdes, lúcidos serenos, parecem 2 amenos, pedaços do luar. Imagens profundas do oceano. Ei, Diego, se eu parar, eu só posso parar de sair toda a vida, eu acho que, deixa eu ver, stop record.